queria conversar um pouquinho com vocês é sobre manifestação, que é um tema que eu falo, eu falo até bastante aqui no Instagram, mas é um tema que eu amo de paixão. E quando a gente fala de manifestação, eu tenho que falar junto de missão de vida. Então, o que é manifestar? Manifestar é a gente se conectar, independente da técnica, da nossa fé, da nossa religião, e fazer com que os nossos sonhos e os nossos desejos se realizem. Então, dentro do Theta Healing é uma das práticas bem fortes que a gente tem, a gente aprende como manifestar de uma forma muito efetiva. E por que eu falo que é efetiva? Porque quando a gente pensa, eu quero alguma coisa, a gente só pensa. Esse pensamento, ele vai ter de uns 20 a 40% de chance de acontecer. Quando a gente faz uma visualização e começa a falar, quero isso, e faz, por exemplo, igual tem a técnica do segredo, que você faz um mural com as imagens que você quer, e você começa a visualizar isso todo dia, tem de 50 a uns 60 e poucos por cento de chance de acontecer. E quando a gente manifesta utilizando as ondas cerebrais Theta, que são as ondas predominantes no Theta Healing, a gente tem de 80 a 90 e poucos por cento de chance dessa manifestação se realizar. Então, olha a potência, né? No Theta Healing a gente fala que as nossas palavras têm força, o nosso pensamento tem força. Então, a partir do momento que você começa a usar as ondas cerebrais Theta para sintonizar, né, com seus desejos, com seus sonhos, isso acontece numa potência muito mais alta. E claro que os cristais estão aqui para nos ajudar super, porque se você não é Theta Healer e você quer manifestar, você vai falar assim, tem que ser Theta Healer para manifestar? Não, você pode manifestar do seu próprio jeito, você pode fazer esse mural com as suas imagens, fazer essa visualização, você pode ter um caderninho onde você vai escrevendo tudo o que você quer, tudo o que você deseja, todos os seus sonhos, você pode escrever isso num papel. E como que funciona pra gente manifestar, né? Existem algumas coisas que são um pouco básicas pra gente saber. E a primeira delas é, você tem que saber exatamente o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, como é que você vai manifestar? Né? Então, isso é o primeiro ponto que é muito importante, a gente saber realmente o que é importante para nossa vida, o que a gente deseja, o que a gente quer para o momento atual, para daqui a 1 ano, para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos, para fazer umas manifestações mais prolongadas também e já começar a co-criar o nosso futuro de uma forma diferente. É importante a gente saber, dentro de tudo isso que a gente quer, o que é realmente relevante para nossa vida, para que a gente manifeste com mais potência. Então, por exemplo, você quer viajar, você quer comprar, por exemplo, tal sapato, você quer comprar tal roupa, ou você quer fazer um curso. Dentro de tudo isso, o que realmente é relevante? Sabe, o que realmente vai trazer felicidade para sua alma? Então, é muito importante, o primeiro passo, a gente saber o que a gente quer. O que é importante na nossa vida, o que vai fazer a diferença e nos ajudar no futuro, tá? E eu falo isso porque quando a gente começa a manifestar, quando a gente começa a ter essa prática de manifestar, tem coisas que são muito instantâneas. Por exemplo, eu tive aula ontem e eu tava pensando assim, putz, a aula vai ser à noite, eu não tinha uma iluminação ainda, né? Vai ser à noite a aula, vai ficar escuro o vídeo, como é que eu vou fazer? E nesse meio tempo, acho que foi anteontem, eu comprei uma ring light, que agora eu tô blogueira profissional aqui, tô com uma super iluminação no meu rosto. E eu comprei esse ring light, mas o prazo que tava dando dos correios não ia dar pra chegar. Mas assim, eu que tô geralmente sempre conectada nas ondas Theta, virei e falei assim, nossa, seria muito bom se chegasse no dia da aula, porque eu ia poder usar e eu ia ter uma iluminação. Só, falei, pensei, sem fazer nenhuma técnica de manifestação. E não é que a ring light chegou ontem à tarde. Então é assim, gente, a gente começa a manifestar, a gente começa a entrar nesse fluxo da manifestação, de falar as coisas, e as coisas realmente acontecem, tá? Me conta aqui nos comentários, gente, se vocês são assim também, de fala alguma coisa, a coisa acontece, de você estar com vontade de alguma coisa, vem alguém te traz. Porque às vezes parece que, nossa, eu nunca manifestei nada na minha vida, eu nunca conquistei nada, mas vai pensando no seu passado, quantas coisas que você queria, que você já conquistou, que você já realizou, né? Então, é muito importante a gente também
relembrar, fazer uma lista das coisas que a gente já conquistou, porque aí junto com essa manifestação a gente começa a entrar no fluxo da gratidão. E aí quanto mais a gente entra nessa energia da gratidão, de reconhecer as coisas que a gente já tem, que a gente já conquistou, é como se isso desse uma força maior ainda para as nossas manifestações. Porque é como se você já conseguisse ter essa certeza de que tudo vai chegar para você, de que você vai conseguir as coisas que você quer, de que você compreende que o fluxo da abundância, da prosperidade, ele é ilimitado, que você começa a prestar atenção que é possível que você tenha o emprego dos seus sonhos, que você possa ter a vida dos seus sonhos, a rotina que você sempre desejou, e conseguir viajar, e conseguir ter muito dinheiro, e conseguir comprar tudo que você quer, e conseguir ter uma família. Então tudo isso é possível, basta a gente acreditar e ir se trabalhando sobre isso. E quando a gente fala de manifestação também, tem uma coisa que é muito importante a gente saber, que é a nossa missão de vida e o nosso tempo divino. O que é isso, né? O tempo divino, ele faz parte da nossa missão de vida e são pequenos acordos que são feitos entre nós e o Criador, Deus, como vocês quiserem chamar, e que a gente tem que cumprir quando a gente vem para essa vida. Então, por exemplo, se antes de vir para essa vida eu combinei que eu ia ensinar sobre cristais para muitas pessoas em determinado momento da minha vida. É como se todos os caminhos que eu escolhesse, sejam eles fáceis ou não, eles vão terminar nesse mesmo ponto, que é, sei lá, eu, Juliana, com 30 anos, antes de vir pra cá, eu falei que eu tinha que, com essa idade, ensinar cristais para muitas pessoas, ou para um determinado grupo de pessoas. Então, independente das minhas escolhas, isso vai acontecer, porque foi um acordo que eu fiz. Então, quando a gente começa a manifestar de acordo com o nosso tempo divino, de acordo com a nossa missão de vida, as manifestações também começam a acontecer muito mais rápido. E, Ju, como que eu faço para saber meu tempo divino, missão de vida? Aí já é uma coisa do Theta Healing mesmo, que você pode ver tanto numa sessão, ou se você fizer um curso, logo no curso do DNA básico, você já aprende como se conectar com a fonte e já consegue ter uma ideia sobre isso. E aí quando você faz o DNA avançado, você aprende realmente como fazer uma leitura de tempo divino. Mas dentro de uma sessão, você pode pedir pro seu terapeuta, eu quero saber qual é meu tempo divino, eu quero saber qual é a minha missão, eu quero me conectar com isso. E aí quando a gente começa a manifestar a partir das coisas que tem que acontecer em determinado momento da nossa vida, as manifestações vêm assim, vêm muito rápido. E aí, porque às vezes a gente é cabeça dura, né? Então a gente quer, eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas que eu me comprometi, mas não, eu quero ir pro outro lado, eu quero ir pro lado oposto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio prático. Se eu combinei que agora ia ser meu momento de trabalhar mais profundamente com cristais, de ensinar sobre cristais, de ajudar mais pessoas com isso, e eu fico focando só no Theta Healing, por exemplo, igual uma coisa que eu estava fazendo até um tempo atrás, focando só no Theta Healing, as coisas começam a não dar certo. Então, por isso, se você tá fazendo isso, sei lá, você trabalha com, não sei, com gastronomia. Vou falar um exemplo de uma amiga minha que tá aqui ao vivo, não vou contar o nome dela, né, pra manter a privacidade, mas eu sei que ela tá ao vivo aqui. Se você trabalha com gastronomia, mas você tá no seu momento divino de ser terapeuta, de trabalhar com alguma técnica e você não vai dando espaço para isso, então é como se no outro lado, de alguma forma, o universo vai te empurrando, né? Não vai te empurrando pelo amor, porque você tá resistindo, vai te empurrando meio que assim, por um caminho um pouco mais desafiador, mas vai te empurrando até que você chega no que você tem que fazer. Então, se a gente já se conecta com isso logo de cara, com o que a gente veio para fazer aqui, o que a gente veio para ajudar ou para contribuir com o planeta, as nossas manifestações começam a acontecer de uma forma muito mais rápida. Se você é assim, Ju, eu não quero estudar Theta Healing, eu não quero fazer uma sessão, o que eu posso fazer? Se conecta com as coisas que trazem felicidade para sua alma. Então eu te sugiro pegar um caderno, um papel, uma caneta e vai se lembrando de tudo desde quando você era criancinha, do que você realmente gostava muito de fazer, das coisas que faziam a sua alma brilhar, das coisas que faziam você sentir uma felicidade profunda e que de repente em algum momento da sua vida você deixou isso de lado.
Então, por exemplo, se quando você era criança, você se conectava muito com, não sei, adolescente, criança, se conectava muito com desenho, por exemplo. Era uma coisa que você amava fazer, mas em algum momento da sua vida alguém falou assim, ah, não, artista, pintor não ganha dinheiro, você tem que ter uma profissão séria, você não pode fazer isso, mas a sua alma estava sempre buscando por aquilo, sempre buscando por trabalhar com desenho, sempre buscando desenhar, porque era assim que você conseguia expressar seus sentimentos. E pode ser que, de repente, se você tivesse trilhado nesse caminho, você estaria bem financeiramente também, né? Porque aquilo trazia felicidade para sua alma. Pode ser que você, pintando quadros, fosse trazer alegria para as casas de milhares de pessoas, né? Já pensou nisso? A força de um quadro que tem numa casa? Eu sei que eu tenho alguns aqui, faz total diferença, traz mais alegria, traz mais cor pra minha casa, traz uma energia diferente. Então, quando a gente começa a se conectar com as coisas que realmente são relevantes pra nós, que trazem essa felicidade profunda, essa alegria profunda, que você consegue se sentir realizado fazendo, geralmente essas coisas estão ligadas com a nossa missão de vida. Então, quando você começa a manifestar a favor dessas coisas, as coisas vão acontecendo mais rápido pra você. E aí, falando na prática, né? No Theta Healing, a gente tem um caderninho, onde um caderno normal, qual você quiser, que você achar que se conecta com você, ou não precisa nem se conectar, é só um caderno mesmo. E a gente vai escrevendo todas essas manifestações no presente. Então, por exemplo, tenho isso agora, atraio isso agora, viajo para tal lugar nesse mês, nesse ano. E a gente vai escrevendo tudo isso nessa forma de presente, como se aquilo estivesse acontecendo. Por quê? Isso é uma forma da gente dar uma leve enganadinha no nosso subconsciente para que as coisas já entrem nesse fluxo de estarem acontecendo. Então, toda vez que a gente fala, tenho isso agora, o nosso subconsciente já começa a atrair aquilo para nossa vida, porque você já está afirmando que você já tem aquilo. Então, lembra como eu falei que as nossas palavras têm poder, que os nossos pensamentos têm poder. É importante que a gente esteja cada vez mais falando no positivo, vibrando no positivo, para atrair coisas positivas para a nossa vida também. Então, você vai pegar esse caderninho, você pode escrever que você viaja para tal lugar, que você compra tal casa, compra tal carro, que quem quer atrair alma gêmea, existe uma técnica que a gente faz para escrever uma carta de manifestação para essa nossa alma gêmea, e tudo isso no presente. E aí, quando a gente tem os nossos comandos do Theta Healing para aprender como manifestar e fazer essas coisas acontecerem, mas a gente pode fazer algumas coisinhas com cristais também. Então, a dica que eu dou, para você já entrar nesse fluxo, por exemplo, se você está querendo manifestar abundância, prosperidade para sua vida, já começa a se conectar com isso. Então, você pode fechar seus olhos e aí você vai começar a imaginar, por exemplo, várias plantas nascendo, como se você estivesse num campo gigantesco e várias árvores estão crescendo e nascendo da terra, como se tivesse uma prosperidade de frutos, de sementes, de comida, uma abundância grande nesse sentido. Você começa a imaginar que você tem muitos amigos, que você tem muito conhecimento. Então, começa a imaginar você estudando um monte de coisa. Começa a imaginar, então, por exemplo, sei lá, se você quer viajar, faz essa visualização de você estar em vários lugares que você desejaria conhecer. Então, começa a entrar nessa energia da prosperidade, da abundância. Porque quando você vai fazendo essa visualização, as suas células começam a reconhecer essa sensação do que é abundância para você, do que é prosperidade. Então, quando a gente vai fazendo essa visualização, essa mentalização, é como se a nossa energia já se tornasse meio que mais propensa para a gente poder trazer essas coisas para nossa vida. Aí, beleza, você fez isso, você pode ler em voz alta o que você escreveu para, né, dar um plus para que isso aconteça. E o que eu gosto de fazer? Quando eu pego algum papel que eu manifestei, eu gosto de escrever até de lápis por conta do carbono e ter essa energia do carbono, que é um mineral também, então já dá um plus na minha manifestação. E eu coloco um monte de cristal em cima
daquela manifestação. Então, por exemplo, se eu tô manifestando prosperidade, eu vou pegar vários cristais de prosperidade e colocar em cima daquela manifestação. Se eu quero manifestar, por exemplo, não sei, justiça, se eu quero manifestar saúde, eu pego todos os cristais que tem a ver com a energia que eu tô trabalhando e vou colocar em cima daquele papel. E é importante alguns cristais que, independente do que você for manifestar, é importante ter isso em cima desse papel. Por quê? Porque eles são cristais que vão trazer a sintonização do universo para aquilo que você está escrevendo, para aquilo que você está desejando. Então, no centro desse papel, você vai colocar ou uma ponta de cristal, deixa eu pegar aqui, ou uma selenita, que pode ser tanto em torre, deixa eu ver a luz aqui, tanto em torre, quanto algumas que existem em espiral também. Porque quando a gente coloca qualquer um desses dois em cima desse papel, ou do caderno, ou se você faz um mural, um mood board com as coisas que você quer, você coloca isso em cima. E isso vai fazer com que a luz do universo chegue até essa manifestação que você está desejando. Eu recomendo muito mais o cristal de quartzo para isso, tá? Do que a selenita em si. Mas se você não tem, a selenita serve. Mas é que o quartzo, ele é a conexão com a pura luz. Então, a composição dele é luz. Então, pra gente se conectar com essa energia do universo, é melhor usar a ponta de quartzo. E a gente pede pra ser uma ponta por conta desse movimento de conexão direta com a luz como se fosse num tubão mesmo reto, tá? Se a gente de repente pega alguma pedra que não tem essa ponta, ele tem a conexão, mas não tem essa geometria sagrada pra entrar como um tubão, tá? E aí isso vai fazer com que a luz entre na sua manifestação e faça isso acontecer de uma forma mais rápida também. Cristais que eu sempre gosto de colocar nesse papel de manifestação, a calcita ótica, meio transparente aqui, mas acho que dá pra ver. Porque a calcita ótica, ela é uma pedrinha maravilhosa que a gente ajuda a nossa energia a sintonizar com algo. Então, só de você colocar isso em cima desse papel de manifestação, ela vai ajudar a tanto você quanto a luz, sintonizar com aquilo que você quer e trazer um foco para aquela manifestação que você tanto está desejando. Outra coisa que eu gosto de colocar também, selenita laranja, que pra mim é a principal pedra para movimentar a energia. Então, se de repente você tá com o seu papelzinho, você coloca várias selenitas laranja em volta daqueles cristais que você sentiu que precisava colocar em cima daquele papel, ela vai fazer com que aquela energia se movimente, vai trazer movimento para as coisas. O laranja é uma cor de movimento, né? É uma cor que, independente se for um cristal ou se você pintar uma parede, ele traz essa sensação de movimento para um ambiente. Então, se você coloca uma selenita laranja em volta de todas aquelas pedrinhas, ou só te coloca próximo mesmo, ela vai fazer aquela manifestação fluir de uma forma melhor. Então, não deixa a energia parada só naquele papel, ela consegue distribuir para várias áreas da sua vida também. Inclusive, se você tem até eu vou dar um exemplo, tem uma conhecida minha que tem cabeleireira, né? Ela tem um salão de beleza, e muitas pessoas ficam lá parada, sabe? Tipo, vai lá e passa horas batendo papo. Tem gente que vai até lá bater papo e nem vai pra fazer o tratamento com ela. Então, se você tiver itens laranja, se você passar por alguma coisa parecida, né? Você colocar itens laranja ou pintar uma parede de laranja, aquilo vai trazer um movimento e vai trazer mais fluxo de pessoas também pro seu negócio, tá? Porque as pessoas vão lá, vão fazer o que elas têm que fazer e sair sem ficar empacando e deixando a energia do seu negócio parado, tá bom? E aí, por isso que eu gosto de colocar a selenita laranja. Depois que eu fiz tudo isso vocês podem fazer até também combinando com a lua, de repente. Então, se você tá querendo manifestar novos projetos, faz na lua crescente, faz na lua nova, que vai dar uma potencializada maior ainda para sua manifestação.
E você faz todo o seu ritual. Se você for Theta Healer, você já faz junto com os seus comandos. Ou se você for reikiano, faz um reiki lá naquele papel, nos seus cristais, para potencializar isso também. E deixa pelo tempo que você sentir. Não existe um tempo mínimo para deixar esse papel com os cristais em cima. Você pode deixar 1, 2, 3, uma semana. O tempo que você sentir que aquilo precisa fazer o efeito, tá? No Theta Healing a gente sabe que as coisas são bem rápidas, então se você for Theta Healer não tem necessidade de deixar tanto tempo, mas se você quiser deixar, tudo bem. Se você quiser montar um altar de manifestação na sua casa, para deixar o seu caderninho lá, para já deixar umas pedrinhas de manifestação também, você pode fazer isso. Já cria todo um ambiente preparado, especial, com a sua energia, para que você já atraia as coisas positivas para você. E é uma coisa legal, sabe? Eu não sou muito do altar, não tenho altar aqui em casa, nem de cristais, nem de nada, até porque eu tenho confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça pra fazer isso. Mas, por exemplo, o que eu fiz nessa quarentena? Eu montei um canto específico para as minhas meditações, onde eu coloquei os meus cristais para meditar, onde eu coloquei as coisas que eu gosto de ter em volta de mim para meditar, para criar todo um ambiente diferente. Então é legal a gente preparar certos ambientes específicos da casa. De repente, se você gosta disso, de fazer altar, se você gosta de ter essa energia onde você se conecta, monta o seu altar, coloca suas coisas de manifestação lá em cima, coloca objetos que tenham algum significado importante pra você, que atraiam o que você gosta, porque quando a gente fala de manifestar com cristais também, não é só cristais. Então, se você tá querendo manifestar saúde, por exemplo, se você quiser manifestar viagens, coloca em cima desse papel alguns objetos que te tragam a referência disso. Então, se pra você tá manifestando uma viagem, pega seu passaporte, deixa lá em cima. Sabe, já avisa pro seu passaporte, a gente vai pra tal lugar, tá? Já fica aqui, já reconhece esse país, essa cidade específica que a gente tá indo pra lá. Então, deixa o seu passaporte lá, se isso for uma referência pra você. Se você vai manifestar saúde, coloca alguma coisa que signifique saúde pra você. Se você vai manifestar prosperidade, eu coloco até dinheiro em cima do papel quando eu vou manifestar prosperidade. Se eu vou manifestar novos projetos, eu vou colocando objetos que signifiquem alguma coisa pra mim, né? Que signifiquem, se por exemplo um projeto novo pra mim significa, uma lapiseira, porque eu vou escrever esse projeto novo, eu vou e coloco essa lapiseira lá em cima. Isso só um exemplo, tá? Mas vocês podem colocar o que trouxer essa referência pra você, porque toda vez que você olhar pra aquele papel, com aqueles objetos, com aqueles cristais, você vai começar a entrar na sintonia daquilo toda vez que você olhar. E aí você vai se relembrar. Então, no Segredo, eles falam muito isso, né? De você fazer essa visualização e fazer uma visualização constante daquilo. E falar, e pensar, e colocar essa energia funcionando por alguns dias. E sim, você pode fazer isso por muitos e muitos e muitos dias, que vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Porque, igual eu falei, os nossos pensamentos têm poder, a nossa palavra tem poder. Eles talvez só levem, se você não faz por uma onda teta, levem um pouquinho mais de tempo pra acontecer, mas o que tiver que acontecer no tempo certo vai acontecer e é fato, tá? A gente não, independente, apesar de, né, a gente ter o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, existem certas coisas que a gente tem que cumprir nessa vida e não tem muito o que fazer, porque a gente se comprometeu em algum momento a vir fazer isso e ajudar o planeta a passar por alguma mudança, por alguma transformação de uma forma mais coletiva, né? Então, é importante que a gente tenha isso em consciência também, tá? Deixa eu ver se vocês fizeram algumas perguntas. Já comprovei isso com a Ju 2 semanas atrás. Ela me ajudou a manifestar um destravamento imediato. Foi mesmo, né, amiga? Aquela foi super instantânea, aquela manifestação. Onde eu encontro cristais? Bom, Laura, tem diversos lugares que você pode encontrar cristais. Eu tenho, assim, um cuidado pra indicar, porque, assim, tem algumas lojas que eu sei que vendem cristal falso sem avisar, então não acho isso legal,
tá? Na minha missão aqui é passar a informação real, verdadeira pra vocês, para que vocês também não gastem dinheiro à toa com cristais que são falsificados ou modificados, tá? Lojas que assim que eu indico mais tem a Legep, que ela é super conhecida, né? Tem algumas cidades aqui do Brasil. E por que eu indico a Legep? Porque eles informam quando um cristal é verdadeiro ou não, tá? Eles vendem cristais falsos também, mas eles informam, então eu acho isso uma atitude bacana. E no Instagram eu sei que tem o Reis Rocha, tá? Que eles têm alguns cristais que são de qualidade bem top. Os cristais deles são um pouquinho mais caros, mas porque a qualidade assim é muito extra, sabe? É muito boa. E lá vocês podem confiar que os cristais são verdadeiros também. E eu também tenho uma loja online com alguns cristais. Eu não tenho tantas variedades iguais essas lojas, eu ainda tô nesse processo de construção, mas tem algumas opções lá, tem alguns kits prontos já para algumas situações específicas, então para ajudar você na sua proteção, no seu equilíbrio de chakras, para ajudar você com sono, a comunicação, prosperidade. Então dá uma olhadinha lá que já tem uns kits prontos e vocês podem comprar também, tá? Vai ficar gravada essa live, vai ficar por 24 horas, mas igual eu falei, hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha, tá? Porque ontem foram muitas emoções pra mim, eu tô um pouquinho, assim, com dor de cabeça ainda, mas como eu falei, eu me comprometi a fazer live todo dia com vocês, a gente bater esse papo todo dia né, pra falar sobre cristais, vocês tirarem as suas dúvidas também. Então eu vim aqui mesmo que por um tempinho menor, mas vai ficar gravado assim. Além dessas pedras, quais outras? Bom, pra quem se inscrever no meu curso de cristais, que as inscrições abriram ontem, vai até terça-feira, eu vou ter um módulo, uma aula específica pra gente falar sobre manifestação. E aí eu vou ensinar um pouquinho mais sobre quais cristais vocês podem manifestar para várias situações, né, que vocês desejam, seja saúde, prosperidade, justiça, viagem. Então, quem se inscrever no meu curso vai ter essas informações mais profundas, com mais opções de cristais, ok? Porque aqui na live não dá pra ficar indicando todos os cristais que existem, porque são muitos, né? E cada situação pede um cristal diferente, então não daria pra eu indicar todos, mas vai sentindo, sabe? Vê o que você quer manifestar e já busca quais são esses cristais. Aqui no meu feed tem várias opções, eu falo pra várias coisas que eles servem, então vocês já podem dar essa pesquisada aqui no meu Instagram e conhecer um pouquinho mais de outras pedras, tá? Um cristal que era de outra pessoa pode passar pra outra? Sim, pode, sem problemas. Eu acho que durante muito tempo existiu esse mito, esse dogma de assim, não encosta no meu cristal, não toca nele, porque ele é só meu. Gente, primeiro que vamos, né, tirar essa ideia da nossa cabeça. Os cristais, eles são do planeta Terra, eles vieram da Terra, eles não pertencem a uma pessoa, até porque o dia que a gente morrer, eles vão continuar por aqui e o nosso corpo se decompõe. Então, pode deixar as pessoas encostarem no seu cristal. Se você tem um cristal e você sente que ele não tá mais te favorecendo, que você não tá mais precisando dele, você quer dar pra outra pessoa? Dá, não tem problema, é só limpar, faz uma limpeza adequada pra tirar os íons que estão em volta desse cristal e acabou, vida nova, pode usar, sem problemas, tá? Então vamos tirar isso da cabeça de assim, ninguém encosta no meu cristal, porque assim, se você tá com um pingente, alguém vem e pega, encosta no seu pingente, pode ser que a pessoa também tava precisando um pouquinho daquela energia naquele momento, né? Aquele cristal chamou aquela pessoa pra perto de você também. Então, vamos tirar um pouquinho isso da cabeça de assim, não, ninguém encosta, é meu, né? Não tem muito isso, tá? Isso é uma coisa que é uma visão já bem antiga. Eu falo que quando eu era adolescente dos cristais também, eu super falava isso, assim, não encosta no meu cristal, que se ele estourar é sua culpa, né? Eu falava umas coisas assim. Então, não se preocupem, tá, gente? Se alguém pegou no seu cristal, depois no final do dia você põe lá em cima da selenita, deixa ele sendo limpo e vida nova, vida que segue, tá? A minha loja vou escrever aqui, julianadiamande.com.
www.loja da Ju. Tá aqui embaixo, tá? Quem quiser entrar na minha loja. Tem mais algumas coisinhas além de incenso, tá? Aliás, além de cristais, tem incenso também, tem incensário, tem esses kits, tem algumas pedrinhas soltas, então vocês podem dar uma olhada lá. Como identificar o cristal verdadeiro? Bom, Maria, isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Precisa estudar sobre cristais para você saber um pouquinho de como identificar. Eu tenho um e-book onde eu coloco alguns exemplos que são bem mais simples assim a olho nu pra gente identificar. É um e-book gratuito, você pode baixar. Se você ainda não baixou, me manda uma DM depois dessa live que eu te mando o link pra você ter essa informação. Tem mais algumas informações sobre limpeza de cristais, tá bem legal, bem completinho. Mas pra ter uma informação mais profunda, aí seria no curso mesmo, porque até pra quem trabalha com cristal há muito tempo, tem loja há muito tempo, às vezes fica desafiador a gente identificar um cristal verdadeiro de um falso, porque, gente, a China realmente é muito profissional em cópia, em falsificação de cristais também, e tem algumas coisas que são muito perfeitas. Se você pega assim na mão, você vê o original e a cópia, tem umas coisas que é muito perfeito. Então, o que a gente pode sempre fazer é realmente encontrar fontes confiáveis pra gente comprar os nossos cristais, sabe? Fontes que sabem que o cristal veio do garimpo, que às vezes tem até uma certificação, se for um cristal mais especial, um cristal mais caro, existe uma certificação que vocês podem pedir. Então é muito importante que a gente tenha esse contato com os fornecedores e conversar mesmo, sabe? Esse cristal, pergunta pro fornecedor, esse cristal é verdadeiro, esse cristal é falso, qual é a dele, né? Porque às vezes até algumas lojas também nem sabem, né? Tem gente que abre às vezes uma loja de cristais e não estuda, não tem esse conhecimento, vai meio que assim no instinto, né? Então, às vezes até o próprio vendedor não sabe se um cristal é verdadeiro ou não, tá? Deixa eu ver, como limpar os cristais, no e-book também tem como limpar os cristais, é só baixar. Alguma maneira de limpar pêndulo que tem corrente de metal sem ser com a selenita? Bom, a melhor maneira de limpar pêndulo é na selenita mesmo, que se você colocar isso na água com sal vai corroer o metal, vai enferrujar e o rodar dele não vai ficar muito bom. Você pode até colocar o pêndulo na terra também, mas a selenita é a melhor indicação. E se você tiver também uma drusa de cristal, você pode colocar em cima, porque ele vai limpar pela luz, tá? Mas eu gosto sempre de indicar mais a selenita branca mesmo, que ela é melhorzinha pra isso. Bom, gente, eu vou encerrando a live de hoje, porque o objetivo era mais a gente conversar um pouquinho sobre manifestação mesmo e como entrar nessa energia e os principais cristais pra usar, que foram os que eu falei, que eu vou retomar aqui, que é o quartzo branco, ou a selenita branca, sempre com essa ponta pra cima, calcita ótica, pra gente entrar na sintonização daquela energia que a gente tá tanto querendo, e selenita laranja pra gente movimentar tudo em volta, fazer aquele negócio chegar a todas as áreas da nossa vida e ser muito feliz realizando todos os nossos sonhos e desejos. Então, repetindo, gente, se você tiver interesse em entrar nessa turma de cristais, nesse curso de cristais, as inscrições vão até terça-feira. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Terça-feira, 11h59 da noite. Depois, meia-noite, as inscrições estão encerradas, ok? Vai ser uma turma muito legal, eu vou te ensinar sobre mais de 100 cristais, vou te ensinar várias práticas, cristais para ambientes, como que os cristais se formam, vou te ensinar a fazer atendimento, se você quiser trabalhar com isso também, como fazer atendimento online nessa quarentena. Então, não percam essa oportunidade, porque provavelmente a próxima turma vai demorar um pouquinho para abrir, porque eu gosto de me concentrar em uma turma por vez para acompanhar o desenvolvimento de vocês, conseguir tirar todas as dúvidas. Vai aqui no meu feed, no meu Instagram, no link da bio, tem todas as informações que vocês precisam, o conteúdo completo do curso, o valor, forma de pagamento. É só entrar aqui no meu Instagram que vocês já vão achar todas essas informações.
E se vocês conhecerem também alguém que vai se beneficiar, tanto com essa live ou com o curso de cristais, se vocês conhecerem alguém que já tinha essa vontade, mas ainda não conhece meu trabalho, ainda não me acompanha por aqui, compartilhe essa informação com eles também, porque pode ser que isso vá ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem depois que a gente vai conversando e encontro vocês numa próxima live na segunda-feira, meio-dia, combinado? Bom fim de semana para vocês, fiquem bem, descansem, bebam água e usem muitos cristais, ok? Beijinhos, gente!